E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver mais um conto sobrenatural. Eu espero que você goste desse conteúdo, que se você gosta desse conteúdo, então você já chegou no lugar certo. Se você ainda não foi inscrito, já sabe, se inscreve, curte, comenta, compartilha e ajude o canal a crescer. Meu nome é Maria Cláudia, esse é o canal do Cor dos 30 A Gente Se Vira e aqui nós falamos de diversos assuntos. Quando eu digo diversos, o conto de hoje intitula-se As Chaves na Mesa, uma história sobrenatural. Ariana sempre foi uma mulher forte. Desde a morte de sua mãe há alguns anos, ela assumiu o papel de sustento da família, atendendo seus dois irmãos menores. Seu pai, Fernando, nunca foi um modelo de responsabilidade. Depois de perder o emprego, ele se afundou numa rotina de reclamações, lamentações e inatividade, deixando o peso da vida cair sobre os ombros de Ariana. Uma tarde, depois de outro confronto com Fernando, ela finalmente explodiu. Não aguento mais você! Se você não quer melhorar, saia de casa, eu não te devo nada. Seu pai cabisbaixo deixou as chaves da casa na mesa sem dizer uma palavra e saiu pela porta. Ariana, furiosa e magoada, foi para o seu quarto, desabando a chorar, semi-arrependida. Nessa noite, antes de dormir, olhou para uma foto de sua mãe falecida e pediu-lhe um sinal. Devo continuar ajudando papai ou devo deixá-lo à sua própria sorte? O ressentimento no seu coração pedia-lhe que o abandonasse, mas outra parte dela ainda se lembrava dos carinhos dos velhos tempos e a fazia balançar. Horas depois, em plena madrugada, um barulho acordou subitamente. Era o som metálico das chaves tilintando. Com o coração batendo forte, ela levantou-se e, percorrendo a casa na escuridão, ao chegar na sala, viu as chaves que seu pai lhe havia deixado na mesa, mexendo-se sozinha como se alguém invisível as agitasse. Seus pensamentos voaram imediatamente para sua mãe. Seria o sinal que ela tinha pedido? Alguma coisa não estava bem. A atmosfera era pesada, um ar frio, denso. Era sentido e o eco dessas pequenas chaves ressoava perturbadamente pela casa. E enquanto as observava, as chaves moviam-se. Uma sensação de pavor tomou conta de Ariana, como se alguém invisível estivesse ali presente. De repente, uma voz suave e firme soou no silêncio. Não abandone o me fez. Ariana sentiu um arrepio nas costas. Sua mãe não tinha sido a única a criá-la, mas ela tinha dado tudo pela sua filha, até o último momento. A voz desapareceu, mas a mensagem ficou gravada em sua mente. Confusa e aterrorizada, Ariana decidiu voltar para o seu quarto. Mas ao passar pelo quarto onde seu pai costumava ficar, notou que algo a congelou completamente. A cama estava afundada, como se estivesse alguém ali deitado. O silêncio era esmagador, mas de repente um sussurro pesado e grave soou em seu ouvido. Eu fiquei, mas nunca estive aqui. O espectro de Fernando, uma versão fantasmagórica e sombria de seu pai, apareceu diante dela com as mesmas chaves na mão que ele havia deixado antes de partir e que há pouco se mexiam na mesa. Seu rosto estava marcado por uma tristeza profunda, mas também pelo vazio que sempre tinha representado. Perdi meu caminho e agora me perco para sempre, disse ele, antes que sua figura se desvanecesse lentamente na escuridão, juntamente com as chaves, pois essas também eram espectrais. Ariana ficou paralisada, entendendo uma verdade. Seu pai tinha estado ausente, não só em corpo, mas em espírito, mesmo quando estava presente. Sua irresponsabilidade, a sua incapacidade de cuidar dela, de cuidar de si,
transformou-o num espectro em vida, uma sombra do que poderia ter sido. Sua mãe, embora ausente no mundo físico, tinha tentado avisá-la. O abandono não era a solução. Na manhã seguinte, Ariana saiu em busca do seu pai. Encontrou-o sentado num banco de praça com os olhos perdidos, como se estivesse esperando que alguém o salvasse de si mesmo. Sem palavras, ela sentou-se ao lado dele com as chaves da casa em sua mão. Nada foi dito, mas o silêncio entre eles já não era de ressentimento, mas de compreensão mútua. Estendendo as chaves da casa para o pai, ela disse: "Vamos!" Depois desse dia, quando eles voltaram para casa, o som das chaves nunca mais foi ouvido. Às vezes, considerações, gente, não são minhas, é do próprio autor do conto. Às vezes, o verdadeiro fantasma em nossas vidas não é o daqueles que se foram, mas do que, embora vivos, não sabem como estar presente. A ausência de um pai deixa cicatrizes profundas, mas também ensina que o abandono não é a solução. Ajudar quem mesmo falharam com a gente pode ser o caminho para a redenção, tanto para eles quanto para nós mesmos, pois a verdadeira ajuda é aquela que não se espera recompensas. Da obra Histórias para Dormir, Village de Ecatepec, México. Tradução, adaptação e pesquisa, Sérgio Gitel. Um conto pequenininho, vamos ler outro conto, então. O Beijo da Morte. Naquela noite, enquanto caminhava na Rua do Amor, um lugar conhecido por sua oferta de prazeres terrenos, o famoso meretrício, deparei-me com uma cena que mudaria minha percepção da morte para sempre. A rua estava iluminada apenas pelas luzes tênues dos comércios que faziam o ambiente tornar-se mais sombrio. As sombras da noite pareciam envolver tudo ao redor. Ao me aproximar da rua principal, vi um homem caminhando com uma pressa para o mesmo destino que eu. De repente, uma mulher muito bonita, bem vestida e voluptuosa, o abordou. Não soube o que eles falavam, mas a conversa foi curta. Ela o beijou na boca e foi isso que desencadeou a tragédia. Os beijos são normais nesse tipo de lugar, embora algumas profissionais restringem ou anulam esse ato. Mas havia algo diferente naquele beijo que parecia... Algo estava errado naquele beijo. A mulher não seguiu as regras do jogo. E o homem começou a cair no chão, levantando a mão ao peito. Ela ficou olhando para ele com indiferença, como se não se importasse com o que estava acontecendo e ciente do que tinha feito. Ao ver isso, me aproximei e aí pude ver o rosto dela. E o meu sangue congelou. O belo rosto angelical se transformou numa caveira, como se fosse a morte em pessoa. Ela olhou para mim e o seu olhar penetrou na minha alma, me fazendo sentir um calafrio inexplicável e assustador. Depois, em segundos, desapareceu na rua, deixando o homem caído no chão. Eu gritei por ajuda, alguém chamou a ambulância, mas era tarde demais. O homem tinha morrido. E eu fiquei com a imagem daquela cena na minha mente. Depois de fazer meu depoimento à polícia, voltei para casa e nunca mais frequentei aqueles lugares novamente. No dia seguinte, jornais noticiaram que o tal homem teve uma parada cardíaca. E sobre aquele beijo, conforme meu testemunho, nenhum fragmento nocivo foi encontrado nos lábios do morto. Outros homens aparecem mortos naquelas redondezas da mesma maneira. E a imagem como a daquela mulher com seu beijo da morte me persegue todas as noites nos meus pesadelos. Dias depois, conversando com um amigo meu, ele me fez lembrar de uma série chamada Game of Thrones, onde em um dos episódios havia um procedimento labial de uma personagem contra seus inimigos. Ela usava um batom como a substância que, em contato com a saliva da pessoa beijada, tornava-se rapidamente num veneno mortal.
Autor Alex Morales Gomes, Medellín, Colômbia. Tradução, adaptação e pesquisa, Sérgio G. Esse do beijo da morte, eu faço a questão de acreditar, porque é um conto, então um conto a gente acredita como quer. Que era assim um beijo da morte, porque afinal de contas ele falou que o rosto dela se tornou uma caveira, como se fosse a própria morte. A morte estereotipada, a morte, né, vou dizer, no folclore popular, no imaginário popular. E também que não seria então o veneno, porque o veneno, na época dos jogos, né, do filme, da série do Game of Thrones, não tinha tanta tecnologia para você descobrir veneno. Mas hoje em dia nós temos, então se alguém envenenar alguém através de veneno nos lábios, eu imagino que seja possível encontrar em algum exame toxicológico. Aí tem também autópsia. Então assim, pra mim não é veneno não, foi a própria morte que fez isso com eles. Já o primeiro conto dos pais eu achei triste e bonito ao mesmo tempo, né? Triste porque realmente quando o pai perde muito tempo da vida dos seus filhos, ele acaba se afastando da família, ele acaba mesmo como sendo um fantasma dentro de casa. Apesar de estar presente fisicamente, ele não está lá de corpo presente. Por que eu digo isso? Meu pai, ele era alcoólatra, né? Então, durante muitos anos da minha vida, eu tive muitos problemas com ele. Era muito altos e baixos, sabe? Então, tinha época que eu não suportava nem ouvir a voz dele. Apesar de eu amar muito meu pai, e quando meu pai se foi, eu sofri demais. Mas teve uma época da minha vida que estava muito, muito, muito difícil a convivência. Só quem conviveu com uma pessoa alcoólatra, mas alcoólatra mesmo, não a pessoa que bebe e fica alegrinho, não, é aquela pessoa que bebe e fica caindo pelo chão e fica destruindo as coisas e fica loucão. Gente, é muito difícil conviver com isso, muito. Então me fez lembrar um pouco nesse sentido que parecia mesmo que ele era um fantasma aí dentro de casa, porque ele não estava presente nas nossas vidas fisicamente, nem mentalmente, muito menos espiritualmente, então me fez lembrar um pouco isso, né? E que de verdade, né, o abandono não é a solução. Durante muito tempo eu fiquei sem falar com meu pai, uns bons anos. Antes dele falecer, eu fiz as pazes com meu pai, o que me ajudou muito, né? Porque teria sido pior, porque quando meu pai faleceu, eu tive muita depressão, porque mistura aquele sentimento que eu tinha de amor pelo meu pai e dos rancores que eu tinha dele. Então, assim, aquele rancor passou, todo o rancor que eu tinha por ele já tinha passado. Então, assim, mistura muita coisa. Então, foi um período difícil. Então, ter voltado a falar com ele antes dele ter falecido e ter ficado um pouco com ele foi até bom, né? Foi muito difícil, mas foi bom ter voltado a falar com ele e ter feito as pazes com ele, né? Eu gostaria de ter falado com ele muito mais, mas enfim, não deu tempo. E eu cheguei até ter uma época que eu acreditava que ele fosse melhorar, né? Que ele fosse sobreviver ao que ele estava passando. Ele ficou muito tempo internado. Os meus filhos eram pequenininhos e meu pai sempre gostou de criança, sempre foi ótimo com criança. Eu pensei, agora ele vai poder conviver com os meus filhos e infelizmente não deu. Então foi uma época muito dolorosa. Então eu me senti um pouco como a personagem da primeira história. Claro que a história é totalmente diferente da minha, mas deu para sentir um pouquinho isso, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gosta de contos assim, põe aí nos comentários se tem algum que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, para que a gente traga e possa enriquecer ainda mais o nosso conhecimento sobre esses contos. E se você tem alguma outra história, lenda ou qualquer outro assunto que você queira que traga aqui no canal, pode falar pra gente, porque esse canal aqui é para falar de tudo. Falou, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!